Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. A vida cristã não é fácil e você já deve ter percebido isso. No final das contas, vem dificuldade de todos os lados, porque, como todos os cristãos experimentam, o propósito é sempre afastá-los do caminho do Senhor. E o Senhor Jesus também passou por isso. O Senhor Jesus foi perseguido durante todo o seu percurso ministerial e chegou até mesmo ao ponto em que um dos seus discípulos, aquele que andou com ele 3 anos, chegou a entregar para as autoridades para que ele viesse a ser não só preso, mas morto também. Portanto, o Senhor Jesus sabe muito bem o que é passar por perseguições por causa da fé no Senhor, por causa da verdade. E nós estamos em Mateus 26, versículo 14. Nós vamos ter esta mesma narrativa nos 3 evangelhos sinóticos. E nós vamos percorrer uma e outra narrativa, porque há um acréscimozinho. Até Marcos, que costuma ser mais objetivo, dá um detalhezinho, e assim vamos percorrendo esses 3 evangelhos. Então, nos acompanhe. Mateus 26. Ele começa, versículo 14, dizendo: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. Pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Observe que eles estão vivendo aquele finalzinho, né? E é a última semana. Então o Senhor Jesus, ele está há 2 dias, como diz o versículo 2 de Mateus 26, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. Então tudo isso acontece, de fato, muito rápido, são dias intensos, né? São 2 dias bastante intensos, e tudo vai acontecer nesse período, né? Marcos, em relação a exatamente essa entrega do Senhor Jesus, ele nos conta a mesma coisa que o Mateus contou sobre a questão do pagamento, né, da traição dele. Mas Lucas, ele acrescenta um dadozinho que é interessante, não aparece nem em Mateus nem em Marcos. Lucas diz assim em Mateus 22, né? Vou pegar a partir do primeiro versículo para situar melhor o texto. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Observe que nós sabemos, por Mateus 26, então, há 2 dias eles estão, né, estão bem pertinho. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Então o objetivo deles era realmente matar o Senhor Jesus. Então eles estavam planejando isso. E aí, né, nesse período de 2 dias, o texto diz que, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Veja que é interessante que em Mateus a gente olha para Judas e acusa só Judas, Marcos também, e de fato, porque a maldade de Judas, João diz que Judas era ladrão. Ele fala assim, olha, ele falou que deveriam ter dado aquele dinheiro aos pobres, mas não é porque ele estava interessado, não. Na verdade é que ele ia roubando da bolsa, ou seja, ele era como se fosse o administrador, né, dos bens que eles tinham, porque era para um ministério, né, eles estavam todos juntos, e Judas estava sempre metendo a mão na bolsa. Então Judas era ladrão, então ele já tinha essa prática má, e é da maldade dele. Ele, por alguma razão, a gente não tem como dizer exatamente qual a razão. Os principais sacerdotes, a gente sabe que era por inveja, a gente sabe que os principais sacerdotes não gostavam porque as multidões iam atrás do Senhor Jesus. E a principal razão dos sacerdotes e toda a liderança político-religiosa entregar Jesus para ser morto é porque eles tinham inveja dele. Isso a gente sabe. Mas Judas, a gente não sabe. Porque o texto não diz nada que Jesus tenha feito que, de repente, Judas
ficou chateado. Ah, Jesus falou alguma coisa que eu não gostei, fiquei chateado, agora eu vou entregar Jesus. Então não tem nada, absolutamente nada, que justifique Judas querer entregar Jesus. A não ser uma questão pessoal dessa maldade dele. Qual é? Ele era ganancioso. Porque a única coisa que aparece é que ele era ladrão e que ele vendeu Jesus. Ele vendeu. O texto de Mateus, que nós lemos, diz que pagaram-lhe 30 moedas de prata. Então, o propósito dele parece ter sido satisfazer sua ganância, né, sua avareza. Parece ter sido só isso. Mas em Lucas, ele nos conta que, além da maldade de Judas, Satanás também estava atuando. Então, observe que nós já vimos isso várias vezes, que toda essa perseguição, todas as tentações e toda essa busca por impedir Jesus de ir à cruz, nós vamos ver a atuação de dois seres. É sempre assim nos evangelhos. O personagem humano, né, que vai tentar, que vai perseguir, que vai tentar pegar Jesus em alguma palavra, né, os fariseus, os saduceus, os herodianos. Então temos o personagem humano, então a gente não pode tirar. Quando a gente tira a maldade do personagem humano, a gente quer como que inocentá-lo. Ah, ele não tem culpa, essa culpa é só de Satanás. Mas isso não é verdade. Lembre-se que quando Deus abordou Adão, Adão, o que foi que você fez? Adão comeu, né, do fruto proibido, ou seja, se rebelou. Deus colocou ali, né, um teste, né, olha, você não pode comer daquele fruto. Tudo vocês podem. Então aquilo era um teste. Não é uma fruta milagrosa, não é nada disso. Era de fato Deus que colocou um teste e eles deveriam obedecer. A desobediência contra Deus é que levou eles à queda. Então, a questão é que quando Deus aborda Adão, que desobedeceu, ele não diz apenas a culpa é de Satanás. Pobrezinho de Adão foi manipulado. Então, ele não joga a responsabilidade toda só sobre Adão. Ele joga a responsabilidade também em Satanás. Mas também não joga toda a responsabilidade só sobre Satanás. Ele joga também sobre Adão. Então, os dois. Então, nós vamos ter nos evangelhos os personagens. Por que eles fazem aquilo? Porque eles são maus. Então, quando você pensar no pecado do homem, você não pensa assim, mas é por causa de Satanás apenas. Não. O homem peca porque ele quer pecar. A Escritura diz que o homem, ele peca, ele cai por causa da sua cobiça. E uma vez que ele termina caindo na sua cobiça, dar à luz o pecado. Então ele fala da maldade do seu coração. Jeremias 17, 9 diz que o coração do homem é corrupto mais do que todas as coisas. Então observe que a Escritura joga a responsabilidade do pecado sobre o próprio homem. Então nunca esqueça disso. Porque, inclusive, isso é importante para você. Para que você assuma que você precisa lutar contra também seu coração. Ou seja, não é só você lutar contra a tentação de Satanás também, mas também contra o seu próprio coração, que ele é mau. É o seu coração, Jesus diz que é do coração que brotam todas as coisas. E aí é do seu coração que vem a avareza, o orgulho, a inveja, a maldade. É do seu coração que vem todo tipo de mal. Tudo que é mal vem do coração do homem. Então, lembre-se disso para você lutar contra o seu coração. Porque se você responsabilizar um outro ser que está fora de você, naturalmente você vai começar a se vitimizar e você vai começar a sentir que não tem tanta responsabilidade assim. A culpa é sempre do outro, a culpa é sempre do outro, né? Então, olhe para você mesmo. O culpado também é meu coração. O pecado contaminou a natureza humana. Não tirou a imagem de Deus, mas contaminou a natureza humana. Portanto, o coração. Mas ele também joga a culpa a Satanás. Então, no Evangelho, é interessante que há dois seres querendo impedir Jesus de ir à cruz. A cruz que significava a vitória sobre o pecado, a cruz que representava a glorificação de Cristo, porque ali ele seria glorificado por ter sido fiel até a morte. E ali era o começo, portanto, da sua glorificação. Na humilhação também há glória, porque mostra que ele venceu, ele foi fiel. Então, eles queriam impedir Jesus de ir à cruz. Quem? Tanto os homens na sua maldade, mas Satanás também. Por isso que
Todas as vezes que Jesus é tentado ou tentam impedi-lo da cruz, de uma certa forma, há uma associação com Satanás, porque a gente então vê que não só os homens são maus, mas Satanás queria impedir a redenção. Satanás realmente não quer que o homem seja salvo. E por isso, inclusive, lembre-se que Jesus mesmo diz em Mateus, na parábola do semeador, Jesus, ele diz que quando a semente cai pelo caminho, e então não vem as aves, né? E come, né? Não brota nada, né? Não sai nada. E aí na explicação, é interessante que essas sementes que caem pelo caminho, eles a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, nem brota nada, né? Nem entenderam nada. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então ele veja que ele associa o império das trevas, né? Que não quer que os homens sejam salvos. Então, lembra até disso aí. Satanás não quer que você seja salvo. Por isso que para Satanás o importante não é você apenas passar por coisas difíceis, né? Porque normalmente as pessoas associam a atuação de Satanás a sempre coisas ruins para o dia a dia da vida, né? Por exemplo, doença, não, diabo. Finanças, problema, não, diabo. Problema na família, o diabo. Problema não sei aonde, ou seja, todos os problemas, diabo. Mas elas parece que nunca associam, tem uma dificuldade de associar em que riquezas, opa, tentação do diabo. Prazeres sem medida, opa, tentação do diabo. Avareza, já falei, né? Ganância, né? Poder, né? Opa, tentação do diabo. Entende? Então, porque o diabo não está interessado em apenas criar problemas para pessoas. O diabo quer que elas não sejam salvas. Porque ele sabe que a vida passa rápido. Então, o que é o maior interesse do diabo? É que as pessoas não sejam salvas. Então, por isso que você vai encontrar que a atuação do diabo não é só para coisas ruins, no sentido de sofrimento, né? O diabo é ocupado por todo o sofrimento. Muito pelo contrário, eu diria que muitas vezes o sofrimento vem da parte de Deus. A Escritura, inclusive, fala de Deus estar por trás de muito do sofrimento com propósitos. Por exemplo, propósito de quebrantar o coração, né? Propósito de trabalhar, amadurecer, né? Então, nós temos, claro que o diabo vai agir também nisso aí, mas nós temos o sofrimento com propósitos variados, né? Tanto o diabo pode, e muitas vezes será o instrumento, inclusive, disso, perturbar nessa área, mas não pense que o propósito dele é só isso, não. É muito mais amplo, muito mais amplo. Então, Satanás entrou em Judas, né, como nós falamos, aí estamos em Lucas 22, que é o paralelo de Mateus, e ele vai até os principais. Então, é interessante observar que Satanás entrou em Judas, mas não era notório isso, né? Então, vamos dizer assim, nem toda possessão demoníaca, porque naquela época você via muitas possessões demoníacas, em que havia manifestações, o pessoal percebia, notava, e aí pediam a Jesus, Jesus, olha, meu filho, minha filha, fulano, não sei quem, ou mesmo sem pedir, está lá aquele homem no cemitério e criando tumultos absurdos na cidade. Então, nós vamos encontrar pessoas que notoriamente estavam endemoniadas. Todavia, aqui nós temos um personagem que provavelmente não tem nenhum sinal. Porque, inclusive, Judas foi possesso de Satanás, pelo menos o texto não diz até quando ele estava possesso de Satanás, então a gente não tem como alegar, tá? Mas daria a entender que ele continuou possesso de Satanás, pelo menos até entregar Jesus. Pelo menos é o que pode se dar a entender, tendo visto que não dá o fim disso. Mas ele vai aos sacerdotes, não há nenhum tipo de manifestação, e faz aquilo que era tanto da maldade dele, lembre-se, 2 seres, 2 responsabilidades. Judas com a avareza dele, porque ele era ladrão e vendeu Jesus por 30 moedas. E Satanás querendo impedir Jesus de salvar vidas. Agora, o que é interessante é que ao mesmo tempo em que Satanás estava tentando impedir Jesus de ir à cruz, lembra quando Pedro diz assim, não vai acontecer nada, fique tranquilo, tudo bem, ele desarreda Satanás.
Ou seja, a tentação de não morrer pelos homens, não pagar a dívida deles, né, era bem próprio do diabo, né, que queria impedir. Tanto é que em Mateus capítulo 4, Satanás propõe, olha, eu te dou todas as coisas se você me adorar. Então, ele queria derrubar Jesus de alguma forma. Só que parece que Satanás não fazia ideia de como Jesus iria vencer, como ele realmente iria redimir os homens. Porque ele vai entrar em Judas, e Judas vai exatamente entregar Jesus, desculpa, mas é exatamente por meio dessa traição, entregando Jesus, que vai se cumprir aquilo que Deus havia dito. Então, se Satanás tivesse uma percepção clara de como seria a obra redentora, tendo em vista que as profecias elas não eram claríssimas, né, para aqueles que liam o Antigo Testamento, se ele tivesse uma noção clara, provavelmente ele nem sequer teria feito o que fez, porque ele, como a gente diz popularmente, né, deu um tiro no próprio pé. Né? Então nós temos aqui duas responsabilidades. Para não responsabilizar só Satanás, o homem precisa assumir que também peca porque é pecador e faz isso porque realmente tem prazer no pecado. Né? Então, Judas vende. Isso nos lembra, claro, o caminho de José. Né? Não tem como, pelo menos eu não consigo ler esse texto sem deixar de lembrar de... eu não consigo ler sem deixar de lembrar de José, o texto de José. José é vendido pelos seus irmãos, causa inveja, muito semelhante por sinal, né? Porque os sacerdotes também vão entregá-lo por inveja, né? Só que é exatamente naquele entregar, foi exatamente naquele vender, que tanto José foi o instrumento de salvação, quanto ele parece nos remeter a Cristo, né? Que foi por meio desse entregar Jesus, vendendo Jesus, que Jesus foi à cruz para nos redimir, para nos salvar. Então há muita similaridade entre o texto de José e o texto de Jesus no que diz respeito ao modo como se deu a manifestação graciosa de Deus da salvação. Né? Foi por sofrimento, né? José passou por muito sofrimento, foi vendido, né? A inveja de quem vendeu, né? E o fato de que ele se tornou um instrumento. Primeiro, ele sofreu e depois foi glorificado. Né? José, ele passou um momento de sofrimento, mas depois foi glorificado a governador. Há uma certa similaridade que nos leva a lembrar com certeza da obra da redenção realizada por Cristo Jesus. Então, Mateus diz que segue adiante os discípulos com o propósito de preparar a Páscoa. Estamos em Mateus 26, vamos para o versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Bom, nós estamos fazendo a leitura do paralelo, né? Nós vamos para Marcos. É interessante que Marcos dá uma informação que parece nos mostrar que, de fato, como diz a tradição, e acredito que ela é bem coerente, a gente deve valorizá-la, é que Pedro seria aquele que disse a Marcos o que aconteceu. Teria sido, na verdade, coautor, porque foi o Pedro quem esteve junto a Marcos produzindo esse evangelho. Mateus, conforme a tradição, e acredito que ela está corretíssima, diz que Mateus foi o primeiro a produzir, faz inclusive sentido, porque Mateus foi testemunha ocular dos fatos. Ainda que você possa dizer, mas João também, e não produziu. Mas você observe que a natureza do evangelho de João é muito diferente, inclusive mostra que a natureza do evangelho de João nem poderia ser um dos primeiros, porque ela é de uma profundidade teológica muito grande, mostra um amadurecimento muito grande do João, e o João veio a produzir esse evangelho, é o último evangelho, na verdade é uma das últimas obras, com certeza, do Novo Testamento. As obras de João mostram a maturidade dele, ele era um dos mais novos, provavelmente já estava muito mais velho de quando veio a produzir suas obras. Né? Então Mateus foi o primeiro a escrever o evangelho, e Marcos vem em seguida. Né?
E parece-nos que Pedro está interessado, tendo em vista que ele tem é o primeiro a receber o chamado de pregar aos gentios, como a gente testemunha em Atos. Ele parece que houve uma preocupação de o que a gente vai dizer aos gentios. Lembre de Atos 15, né, da discussão lá dos presbíteros e apóstolos, né, sobre os gentios. E aí, o que a gente cobra dos gentios? Né? Os gentios vão ouvir o evangelho, como é que a gente deve apresentar? Eles devem se tornar judeus primeiro, se circuncidar? Não. Então, aquela discussão dos judaizantes. E Pedro parece ter tido essa preocupação. O que a gente vai transmitir? Né? E o evangelho de Marcos, ele é objetivo porque parece que ele pegou o coração de tudo o que aconteceu para transmitir aos gentios. Olha, eles precisam conhecer isso. O Mateus já produziu algo que foi dado aos judeus, né? E é um evangelho que, inclusive, vai muito contra os judeus. O propósito de Marcos não é condenar os judeus apenas. Mateus tem um propósito muito forte de, inclusive, mostrar como a dureza de coração dos judeus, né, esteve presente ali em todo o tempo do ministério, o que justifica depois, ainda que Mateus tenha sido escrito antes, mas justifica a queda de Jerusalém. Mas, obviamente, Pedro não tem esse propósito. Ele quer mostrar o evangelho, inclusive mostrar também porque eles foram para os gentios, né? Mas ele dá aqui uma explicaçãozinha que só faria sentido se ele estivesse focando nos gentios. Ele diz: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, Marcos 14, versículo 12, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual. É interessante essa informação, né? É informação que Mateus não dá, porque para eles é óbvio, eles sabem disso. Não? É interessante também que Lucas, ele dá alguns detalhes, mas não exatamente, né, esse. Ele diz: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Então, ele descreve bem, né, mas ele não dá esse detalhe. E lá em Marcos há esse detalhe. Parece que ele precisa, né, dar esse detalhe para quem ele pretende que leia, né, esse texto. Então, aquele é o momento em que o Cordeiro Pascual seria partilhado. E os discípulos vão, então, fazer isso. E a preparação é a mesma. Observe que no preparativo e toda a preparação para a Páscoa, há toda uma providência de Deus. O Deus que está providenciando. Só vá lá, tem um cenáculo espaçoso. Lucas dá mais detalhes sobre esse cenáculo mobiliado. Desculpa. Espaçoso. E vocês vão preparar ali. E tudo é providenciado. Tudo é providenciado. Em outras palavras, não se preocupem com nada. Deus estará providenciando tudo no seu devido tempo. Essa é uma lição muito importante no ministério de Jesus, na verdade, na Escritura toda. Observe que todas as vezes que Deus quis operar a salvação, tudo que era necessário ser providenciado, foi providenciado. Ou seja, a Escritura sempre mostra um Deus que está presente, providenciando. Eu gosto muito de apresentar o texto de Êxodo, nos primeiros capítulos, porque o texto ele mostra que no meio da crise aparece um filho. Lembre-se que os filhos estavam sendo mortos pelos egípcios, os filhos dos hebreus. Aparece um filho, ou seja, os pais não desistem de ter filho. No meio da crise, esse filho vai ser o instrumento da salvação, só que ele é providenciado, e tudo é providenciado, inclusive ele ser criado pela filha de Faraó, e todo esse processo que com certeza preparou Moisés para o que ele deveria realizar, a obra que ele deveria realizar, tudo é providenciado sem que os israelitas soubessem. Então, na Escritura, a gente percebe, vai observar, e é de propósito que ela vai nos mostrar, que Deus está providenciando toda a salvação, mesmo sem a gente perceber. Então, ou seja, nós podemos não estar atentos, mas Deus está trabalhando para cumprir a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Isso é de grande conforto para nós, como diz Isaías 64:4, que ele trabalha para aqueles que esperam nele. Que coisa maravilhosa! Olha, está acontecendo isso de ruim, está acontecendo aquilo, né, como aconteceu lá no Egito. Então, estão matando, estão destruindo, tal, então aquele problema todo, mas Deus está trabalhando, Deus está operando. Então, não é preciso que você veja o que Deus está fazendo para você se sentir confortado.
Ah, eu estou vendo, Deus está operando. E muitas vezes vamos ver, sim, as coisas vão acontecendo de ruim e a gente vai vendo a salvação de Deus, a providência de Deus. Isso é confortando o coração. Olha, fulano tentou me prejudicar, mas Deus foi e agiu. Olha, aconteceu aquilo dali, mas Deus foi lá e operou. E a gente vai vendo o agir de Deus gracioso por nós. Mas, como eu disse, nem sempre a gente vai ver o que Deus está fazendo. Às vezes a gente vai contemplando o vale da sombra da morte, né? Como Davi disse que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e vai vendo apenas o ambiente caótico, né? Os lobos maus e assim por diante. E nem sempre a gente vai ver o que Deus está fazendo para nos salvar. Mas é certo, a Escritura mostra Deus trabalhando, muitas vezes sem que os homens nem sequer tenham noção do que Deus estava fazendo. Então observe aqui a providência de Deus. É a última Páscoa e agora? Não tem lugar para gente. Que coisa! E aí então, eles, imagine que Jerusalém está cheia. A cidade e as cidades vizinhas estão cheias, porque vem judeu de todos os lugares do mundo. É a principal festa judaica. Eles não tinham muitas opções, não. Não era, tem só a gente aqui, tem lugares disponíveis. Não, não, não mesmo. Então, e agora? Onde vamos celebrar a Páscoa, né? Onde queres que a preparemos? Onde é que a gente vai preparar? Os discípulos já estão preocupados. Por quê? Precisa de um lugar. Eu preciso ir atrás logo disso. E a providência de Deus, não se preocupe. Vai tal lugar, tal lugar, tal lugar. Vai acontecer desse jeito. A gente vai preparar a Páscoa. A providência de Deus. Então, esse caráter da obra, do agir de Deus, né? De como Deus opera a sua salvação em favor de seu povo para a glória dele, é confortador. Ele nos exorta a confiar. Observe que Deus opera mesmo sem você perceber. Inclusive é ali que está a confiança, né? Eu não estou vendo, não estou vendo. Quem é que está operando? Não estou vendo nada, mas confiar mesmo assim. Esse é um grande desafio da gente. É claro que é fácil você dizer que confia quando você vê. Mas quando você não está vendo nada, né? E aí, como é que eu sei que Deus está trabalhando? Como eu sei que Deus está me livrando? Como eu sei que Deus está operando? Como eu sei que Deus está protegendo? Como eu sei que Deus está providenciando? Né? Você não está vendo nada. E aí onde está o desafio de confiar que Deus nos guarda dos homens maus, Deus nos livra também, muitas vezes, e protege ou está conosco nos ataques do inimigo. Afinal das contas, não é contra a carne e o sangue que nós lutamos, ainda que os homens façam mal por causa da natureza maldosa, também são instrumentos do maligno. Então, e aí, quem está cuidando da gente? O Senhor cuida de nós. Toda a Escritura mostra isso. A providência de Deus cuidando, porque a redenção é uma obra dele, né? Lembre-se sempre da frase de Jonas: ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2:9. Então, eles vão preparar a Páscoa, a última Páscoa, como inclusive o Senhor Jesus deixa bem claro em Lucas, né? Mas voltando um pouco para Mateus, eles preparam a Páscoa e chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Veja que ali tem todos, tá, inclusive o Judas, né? Judas, em que Satanás entrou em Judas, foi lá entregar Jesus, ou foi fazer um pacto lá com os sacerdotes, e volta como se não tivesse acontecido nada, né? Observe que está tudo aparentemente normal. Não está, mas transmite uma aparência de normalidade. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade eu vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Então, um momento que era um momento para ser de contrição, porque é um momento de reflexão, tendo em vista que é o memorial da Páscoa, né, judaica, tudo o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, um momento em que eles se alegram
porque é o memorial da libertação, né? Então, é um momento reflexivo, como é a ceia, inclusive, né? A ceia é a Páscoa, né? A gente não celebra a Páscoa judaica, de hipótese alguma, ela foi substituída pela ceia, né? A ceia é a nossa Páscoa, isso é bem evidente quando o Senhor Jesus institui a ceia, né? Inclusive nessa Páscoa que ele vai instituir a ceia. Os discípulos, eles ficam tristes com aquilo dali, com a afirmação. Nós não vamos tratar agora, mas lembremos que logo adiante, Pedro vai dizer assim, eu não faria isso jamais. Né? E mostra uma atitude meio ousada, né? De quem se acha fiel até a morte. Né? Então, nesse primeiro momento, eles estão tristes. Né? Eles estão tristes por quê? Jesus acabou de dizer, vá lá, faça isso, 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 porque vai estar assim, assim, assim. Então, quando eles foram, encontraram exatamente como Jesus disse. E é exatamente depois, um pouquinho depois, que Jesus afirma isso. Então eles tinham acabado de ver, testemunhar, Jesus dizendo que o que ia acontecer era tal coisa, ia acontecer exatamente como Jesus disse. E aí Jesus de repente fala uma outra coisa, eles associam. Jesus sabe o que está dizendo. Então, no primeiro momento, eles ficam com o coração pesado, porque eles viram que Jesus, quando falava com precisão. Eles testemunharam com precisão. Então, quando Jesus disse que um deles iria traí-lo e entregá-lo, eles sabiam o que estava dizendo. E isso eles tinham como exemplo o que acabaram de acontecer sobre o local que eles iriam, onde deveriam celebrar a Páscoa. Então isso abateu. Então, no primeiro momento, eles viram que realmente o Senhor Jesus sabe o que diz, né? Não erra. Isso é, inclusive, um dos caracteres da Escritura que nós precisamos. São dois, né, na verdade, dois caracteres da Escritura que são importantes. É a inerrância e a infalibilidade. Isso parece iguais, mas não são. A inerrância é que ela não tem nenhum erro, obviamente, né? Então, ou seja, tudo que ela informa é certo. Por exemplo, a cidade de Ur dos Caldeus não tem erro. Existiu essa cidade de Ur dos Caldeus. O dilúvio, não há erro. Aconteceu exatamente o dilúvio. E aconteceu de cair fogo em Sodoma e Gomorra. Não tem erro, aconteceu exatamente. Então, todas as informações, tudo que ela nos revela, tudo que ela nos diz, é exatamente o que ela nos diz. Não há erros. Então você não vai encontrar erros históricos, não vai encontrar erros, informação nenhuma errada. Ela sempre fala o que é certo, sempre a verdade. Ela é a verdade. A Escritura é a própria verdade. Então, não há erros nela. Tudo que ela diz, o homem que vai tentar averiguar, pela própria desconfiança, que o homem está sempre desconfiando de tudo, então ele vai sempre comprovar que é realmente verdade, porque ele sempre vai encontrar o que está escrito lá. E o que seria infalível? Infalível, que não falha, é porque tudo aquilo que ela diz se cumprirá cabalmente. Observe, inerrante é algo que parece fala mais sobre o passado, não é? Ela não erra, ou seja, tudo que ela nos revela é real, é verdadeiro. Aconteceu, né? Tudo que ela fala está certo. E infalível é porque tudo que ela profetizou, tudo que ela disse a nós sobre o que vai acontecer, tudo que ela nos diz vai acontecer. Ela não falha. A palavra de Deus não falha. Deus diz assim, vai acontecer tal coisa, e vai acontecer tal coisa. Então, ela é inerrante, porque tudo que ela nos revela é verdadeiro, e ela é infalível, porque tudo que Deus anunciou vai acontecer exatamente como Deus disse que iria acontecer. Então ela é inerrante e ela é infalível. E aí você observa nas próprias palavras do Senhor Jesus as duas coisas. Que o Senhor Jesus, tudo que ele disse estava certo, e tudo que Jesus anunciou não falhou. Então, o Senhor Jesus, ele, nas suas palavras, mostra a inerrância e a infalibilidade. Né? Ele mesmo agiu dessa forma. Quando a gente se volta para Lucas, né? Lucas 22, nós temos uma informaçãozinha aqui a mais, a partir do versículo 14, que diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento.
Aquela Páscoa é a principal. Por quê? É nela que é instituída a ceia. É nela que a Páscoa judaica ela tem o fim, porque o cordeiro estava sendo entregue, o verdadeiro cordeiro que é Cristo estava sendo entregue, e tem o início da nova Páscoa. A nova Páscoa cristã, coloque isso no seu coração, a nova Páscoa cristã é a ceia. E quando se celebra a ceia? O Novo Testamento, e nós vamos encontrar isso nas cartas também, Atos e Cartas, eles celebravam, partiam pão de casa em casa no primeiro dia da semana. Né? Primeiro dia da semana, que a gente chama de domingo, né? Então, por que o primeiro dia da semana? Porque a ceia, que é a Páscoa cristã, é celebrada todo primeiro dia da semana. Qual seria a razão desse dia? É porque foi o dia da ressurreição de Cristo. A Páscoa judaica, ela era celebrada no final da semana. A Páscoa cristã no início. Por quê? Porque Jesus morreu na Páscoa judaica, né, e ressuscitou para dar início a uma nova era. Inclusive, isso é fantástico. Imagina, toda semana tem um fim e tem um começo. Jesus morreu no fim dela, a Páscoa judaica, dando fim a todo o cerimonial, porque apontava para ele. E, finalmente, a partir da sua morte, é possível uma nova história, uma nova jornada da humanidade em Cristo. Então, ele pôs fim a um homem que estava devendo a Deus, né? Acabou, se pagou ali a dívida da gente, e vai ter o início. E aí o início é quando? Porque ele vai ressuscitar no primeiro dia. Então, a ressurreição de Cristo é o início da restauração da criação. É a nova criação que tem início. Começou a semana, começou com tudo novo. Começou com não só a vitória de Cristo sobre os pecados, que ele morreu na cruz pagando os pecados, mas começa com a vitória de Cristo sobre a morte. Ele ressuscitou. E ali, como ressurreto, ele tem então em suas mãos o poder de dar a sua própria vida, a vida eterna, para quem ele quiser. Porque ele já pagou, inclusive, o preço do pecado, a justificação. Então, observe que dá-se início a uma nova criação. Então, é o dia marcante. Iniciou uma nova criação. Iniciou a semana. Iniciou a nova história. Porque agora a redenção foi completada. Agora temos uma verdadeira esperança em algo concretizado que apenas vai ser concluído, né? Que é a volta dele, né? Mas já está concretizado, porque ele já consumou a obra redentora. Mas vai ser concluída porque ele volta para nos dar a eternidade, tirando o pecado e a morte de nós, né? Então, a nossa Páscoa é celebrada todo primeiro dia da semana, porque é o dia da ressurreição de Cristo. É o dia, então, que nós celebramos, glorificamos, cultuamos, adoramos a Deus por tudo que Ele fez por Cristo Jesus, por nós, né? Além de por quem Ele é. Então, essa é a principal Páscoa, porque nela Cristo iria cumprir o que for anunciado sobre a redenção e iria, então, instituir a ceia, que passa a ser o marco de algo novo, né? E tomando... Aí versículo 16 diz: Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, diz: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Essa afirmação de Jesus ela é interessante porque nos deixa uma certa dúvida. Há uma dúvida do cristianismo sobre qual o momento certo da chegada do reino, né? Porque Jesus vem e ele diz assim: eu expulso o diabo pelo Espírito de Deus, porque o reino de Deus é chegado. Então, Jesus está manifestando a chegada do reino de Deus. É como um rei que vem contra um império inimigo e vem derrotando os seus soldados, que são os demônios, né? E isso já mostra que é a presença do reino daquele rei glorioso que está derrotando o império das trevas. Então, o reino de Deus estava chegando por meio da própria presença de Cristo, né? Mas quando é que ele se instala, né, totalmente?
Aí a gente observa que o reino se mostra, de fato, presente com sua bandeira pela justificação e ressurreição, porque é a vitória dele sobre o pecado, sobre a própria morte. Portanto, ele venceu Satanás. O Espírito de Deus é dado a todos, e a gente vê então a presença, a manifestação da presença do reino de Deus, só que ao mesmo tempo Jesus diz assim, só quando vier o reino. Então é como se a Bíblia então nos dissesse que essa chegada do reino tem estágios. Percebe? Ou seja, ele está vindo, o reino está presente, está, mas o primeiro estágio é atacar Satanás, é atacar o império das trevas. É Jesus expulsando os demônios. Segundo estágio, fincar a bandeira, a justificação, a ressurreição e a dádiva do Espírito Santo, né? Para abençoar a igreja e inclusive capacitá-la a também lutar. Então, fincou a bandeira ali, né? Terceiro estágio é a consolidação da vitória total do reino de Deus, onde todo o império das trevas é expulso completamente, é destruído completamente, é banido completamente, quando Jesus voltar. Então, parece que há estágios da presença do reino de Deus. Todos os três anunciam que o reino está presente. O reino de Deus estava presente quando Jesus estava ainda em exercício de seu ministério? Sim, o reino de Deus estava presente. O reino de Deus está presente quando Jesus morreu e ressuscitou e nos deu o seu Santo Espírito em Pentecostes? Sim, aquilo é uma manifestação da presença do reino de Deus. É um segundo estágio. Mas o reino de Deus ainda vem? Sim, quando Jesus voltar, ele trará plenitude, porque o império das trevas será finalmente derrotado totalmente. Então, o reino de Deus também é apontado como vindo no futuro. Então, é por isso que o reino de Deus ele é mencionado no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, como se ele tivesse presente em momentos diferentes. É que, na verdade, todos eles são verdadeiros. Todos eles são a presença do reino de Deus. O ministério é a presença do reino de Deus. A morte, a ressurreição e o Pentecostes é a presença do reino de Deus. A volta de Jesus é a presença do reino de Deus. Só que são estágios. Da chegada do reino até a sua consumação final, ou a sua vitória total final mesmo, e a partir dali só o reino de Deus. Né? Então a gente pode dizer que tudo isso é manifestação do reino de Deus. E aqui ele se refere à sua volta, né? Aqui ele se refere só, beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Jesus só vai, só participou, né, novamente daquele momento, ou participaria novamente daquele momento só na sua volta. Ou seja, depois que Jesus morre e ressuscita, comeu com os discípulos, mas ele não mais participou, né, da ceia, né? Então, esperando a volta do Senhor Jesus, o retorno ao Senhor Jesus. Pois bem, meus amados, isso significa então que o Senhor já manifestou seu reino, está conosco, e o que nós precisamos é seguir firme com o Senhor. Observe que Ele é o Deus da providência, observe que Ele não erra, Ele não falha, observe que coisas ruins acontecem, mas Ele sabe de tudo, sabia que Judas ia entregá-lo, e observe que tudo se cumpre conforme a vontade do Senhor. O que isso tudo nos traz? Segurança. Isso nos exige o quê? Confiança. Nós estamos no mundo, o maligno está atacando o tempo inteiro, pessoas más estão atacando o tempo inteiro, nós estamos ainda no meio disso, a guerra, e o Paulo, ele nos fala que a sua jornada ministerial foi terrível. Um apóstolo que procurou ser fiel e pregar abundantemente a palavra do Senhor foi profundamente atribulado. Então a luta ainda permanece. E por isso ele até nos fala sobre a armadura, né, que é a palavra de Deus que nos protege quando, pelo Espírito Santo, ela é aplicada à nossa vida para nos defender dos ataques do maligno, né? E a gente continuar firme e forte até o fim. Então, vamos continuar lutando até a volta do Senhor Jesus, glorificando a Deus na certeza de que Ele, com certeza, Ele está presente. Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o Teu nome, nós Te louvamos, glorificamos, agradecemos, engrandecemos. E assim, ó Deus, nós queremos que o Teu nome seja louvado, Senhor Deus, em toda a terra. Que o Senhor nos use para a Tua glória, que a palavra alcance, a palavra do Senhor, muitas vidas, e que o Deus seja glorificado naqueles que ainda hão de crer. Que o Senhor receba a nossa oração e abençoe este dia, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.